Oi, pessoal, tudo bem? Como nós vimos em aula anterior, a licitação é um processo administrativo dividido em várias fases. Nós temos a fase preparatória, que também é a fase interna, e temos a fase de abertura para propostas e lances, a fase de julgamento, a fase de habilitação e a fase de encerramento da licitação. Eu vou comentar aqui a fase preparatória. Vejam, a Lei 14.133 deu muito destaque à fase preparatória. Por quê? É nesse momento que nós fazemos o planejamento da contratação. E se esse planejamento não for realizado de maneira cuidadosa, de maneira adequada, nós não teremos uma licitação bem-sucedida ou até mesmo podemos ter um contrato muito frágil, um contrato questionável, um contrato que não resolve os problemas da administração pública. Então, a administração tem que planejar com muito cuidado, tanto a licitação como um processo de escolha do contratado pelo Estado e também tem que planejar com muita cautela a própria estrutura contratual. Vejam, o artigo 18 da Lei 14.133 diz muito claramente que a licitação deve também se inserir num contexto maior. A licitação deve estar de acordo com o contexto técnico, com o contexto mercadológico e de gestão pública de cada órgão e entidade. E a licitação também deve se mostrar compatível com a legislação orçamentária, até porque gera impactos pelo aumento de despesas públicas, e também a licitação deve se compatibilizar com uma figura nova que nós temos aí na 14.133, que é o Plano Anual de Contratações. É na fase preparatória, portanto, que se deve fazer toda essa verificação de compatibilidade do contrato que se quer celebrar, da licitação que se quer realizar com todo esse contexto, com toda essa legislação e esses planos. Quais são as etapas dessa fase preparatória? Eu resumi a fase aqui preparatória em 8 passos. O primeiro deles é o da descrição da necessidade em um estudo técnico preliminar. A nova lei fala dessa figura, o estudo técnico preliminar, e aponta todo o conteúdo que esse estudo deve abranger. Em palavras muito simples, o estudo é responsável por apontar a solução para uma demanda da administração pública. E o estudo tem que trazer um posicionamento final sobre a adequação da contratação pretendida para se resolver o problema, para se satisfazer a demanda da administração pública num caso concreto. O segundo passo da fase preparatória consiste na definição do objeto do contrato. Vejam, o objeto do contrato nada mais é que o serviço, que o bem, que a obra, enfim, que o elemento que, na verdade, será capaz de solucionar aquilo que a administração pública apresenta como uma demanda. Então, o objeto do contrato nada mais é que um serviço específico, uma obra ou um bem que geralmente atende à necessidade da administração. Vejam, aqui na nova lei nós temos algumas regras interessantes. O artigo 20, por exemplo, diz que o objeto deve ter uma qualidade comum que seja necessária para atender a demanda da administração. E esse artigo veda, portanto, a aquisição de itens de luxo. Os itens de consumo que a administração contrata não devem ser artigos de luxo. Vejam, porém, que a lei não diz exatamente o que seria o artigo de luxo. A lei simplesmente veda o artigo de luxo. Na verdade, a definição do que é ou não um artigo de luxo e o que é um bem de qualidade comum será dada por um ato regulamentar, por um decreto que define quais são os limites de um tipo de categoria de bem para outro, tá certo? Enfim, segunda etapa então da fase preparatória, definição do objeto do contrato, e aí lembrando que a nova lei tem essa novidade
de vedar a aquisição de artigos de luxo. Terceira etapa é a definição ou a decisão pela licitação ou pela contratação direta. Nós sabemos que os contratos podem ser celebrados por realização prévia de licitação ou diretamente por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Nós temos contrato precedido de licitação, portanto, e contrato que não é precedido de licitação. E é, portanto, na fase interna que se deve fazer essa escolha, que se deve fazer essa avaliação. Se existem fundamentos para uma contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade, ou, diferentemente, se é o caso de se fazer a licitação. A quarta etapa da fase preparatória é a elaboração do ato convocatório. O ato convocatório nada mais é que o edital. E esse edital tem um conteúdo bastante amplo. O edital deve trazer todas as regras de condução da licitação, as regras de participação dos interessados, inclusive regras sobre habilitação, sobre julgamento, sobre recursos. E o edital também tem regras a respeito do contrato. Inclusive, nós temos um conjunto amplo de anexos que acompanha o edital. E dentro desse conjunto de anexos, nós temos necessariamente que incluir a minuta do contrato administrativo, bem como projetos, como o projeto básico, projeto executivo, quando forem necessários, o termo de referência da licitação, enfim. A lei fala de uma série de documentos que devem acompanhar o edital como anexos, tá certo? Vejam que na nova lei se afirma muito claramente que a administração não precisa elaborar um edital novo para cada contrato que deseje celebrar. A nova lei é clara ao permitir o uso de modelos de edital e também cláusulas uniformes, cláusulas já previamente redigidas e que são alocadas para um contrato ou outro de acordo com a necessidade. Outra novidade interessante aqui ainda sobre o edital diz respeito à possibilidade de se incluir uma matriz de risco como anexo. Vejam, a matriz de risco é muito importante porque nela nós temos os eventos que poderiam afetar negativamente o contrato e a responsabilidade das partes em relação àquele evento, caso ele efetivamente ocorra. E a nova lei de licitações diz que é possível incluir uma matriz de risco já no ato convocatório como anexo, tá bom? Outro ponto interessante, a nova lei fala da necessidade de se prever com clareza no contrato tudo aquilo que está na matriz de risco. Ou seja, se optar pela indicação de uma matriz de risco como anexo, é muito importante que o contrato esteja bem alinhado com essa matriz de risco. Outra coisa importante, a matriz de risco é obrigatória em certos tipos de contratação, como a contratação integrada, a contratação semi-integrada. Então, vejam depois o artigo 22, parágrafo 3º da lei, porque ali existem alguns casos específicos em que a matriz de risco não é opcional, casos em que ela será obrigatória. Mais um ponto importante, o edital pode também trazer regras a respeito do licenciamento ambiental. Por quê? Porque várias atividades que são contratadas pelo Estado, vários serviços, várias obras dependem de licenças, principalmente licenças ambientais. E é comum que surjam conflitos entre as partes contratantes por conta das licenças. E a lei, muito prudentemente, previu que o edital poderá trazer já as regras sobre a distribuição das responsabilidades das partes contratantes sobre licenciamento e também sobre restrições à propriedade, sobre desapropriação, sobre servidão e outras medidas que sejam necessárias à execução do contrato. Mais um ponto importante, nós sabemos que o desenvolvimento nacional sustentável é um objetivo da licitação, um objetivo do sistema de contratação pública. E para
promover esse desenvolvimento nacional sustentável, entre outras coisas, a administração pode se valer de margens de preferência. E o artigo 26 diz muito claramente, portanto, que o edital poderá prever essas margens de preferência. Entre outras coisas, com margens de preferência, o Estado poderá contratar, por exemplo, um licitante que tem um valor um pouco maior que o licitante que tem a melhor proposta, pelo fato de que aquele licitante, por exemplo, oferece bens reciclados. Né? Então, há várias situações para uso da margem de preferência. O importante é que ela esteja prevista no edital. A quinta etapa da fase preparatória é a realização de pesquisa de preços e a elaboração do orçamento. Nós temos que ter em mente que os valores pelos quais a administração pública celebra um contrato devem ser valores equivalentes ou compatíveis com os de mercado. Isso está dito muito claramente no artigo 23. Para definir esses valores, para fazer o orçamento da licitação e do contrato, o artigo 23, parágrafo 1º, traz uma série de parâmetros legais. Aliás, essa é uma grande medida do legislador. A lei anterior não era tão evidente, não era tão organizada no tocante a essas pesquisas de preço, a essas pesquisas para nós sabermos qual é o valor que a administração deve despender com um contrato. E aqui, na 14133, nós temos um parágrafo que indica os vários parâmetros que devem ser utilizados para a definição desse preço, para a realização do orçamento. Outro ponto importante, o artigo 13, parágrafo único, inciso 2º, diz que a publicidade do orçamento é diferida. A publicidade do orçamento não ocorrerá antes da fase de propostas, lances e julgamento. A publicidade do orçamento ocorre posteriormente. Uma sexta etapa aqui da fase preparatória é, eventualmente, a realização de audiência e consulta pública. Eu digo eventualmente porque a lei não impõe a realização de audiência e consulta pública. A lei diz que o órgão contratante pode, se desejar, realizar audiência pública ou consulta pública. Lembrando, a audiência pública é uma sessão marcada pela oralidade em que qualquer pessoa do povo tira suas dúvidas sobre o edital, faz críticas, faz sugestões e a administração coleta aquelas críticas e sugestões para melhorar a sua decisão. E aqui, no caso, para melhorar o edital que está sendo discutido. Então, vejam, a audiência e a consulta seriam realizadas aqui antes da publicação do edital, na fase preparatória. E, de novo, a audiência é a sessão marcada pela oralidade e a consulta pública, diferentemente, tem um rito mais formalizado. Tem um rito no qual, de início, se oferece a minuta de edital para consulta popular, para consulta da população, e abre-se então um prazo para que a população possa se manifestar sobre aquele documento por escrito. Então, na consulta, a manifestação é escrita e na audiência, a manifestação é oral. Seja na consulta, seja na audiência, a legislação prevê a possibilidade de uso do procedimento presencial, audiência ou consulta presenciais, e também prevê o legislador a possibilidade de consulta ou audiência eletrônicas, virtuais, tá bom? Lembrando, esses mecanismos são de participação popular e acontecem antes da publicação do edital. Então, eles têm como objeto a discussão do edital e estão abertos a qualquer pessoa, não apenas aquelas que desejem participar da licitação. Qualquer pessoa pode tomar parte nesses procedimentos. A sétima etapa da fase preparatória é a coleta do parecer jurídico. E aqui nós temos um parecer jurídico obrigatório. É muito relevante que esse parecer seja bem elaborado, feito com cuidado e conste dos autos, porque ele é uma peça obrigatória via de regra, tá certo? O artigo 53 da nova lei trata do parecer jurídico, diz muito claramente que ele deve ser elaborado por um órgão de assessoramento jurídico e diz que nesse parecer se faz um controle prévio da contratação pública. Então é preciso que o parecerista verifique se aquela licitação que se pretende realizar está corretamente desenhada, se o edital está bem feito, se o edital está de acordo com a legislação, ou, diferentemente, que o parecer verifique se aquela dispensa ou inexigibilidade de licitação está devidamente estruturada à luz da legislação.
A lei também diz que o parecer tem que ser muito claro, muito objetivo, completo, tá certo? O parecer não pode ser lacônico, o parecer não pode ser confuso, ele tem que ser muito bem organizado, ele tem que ser muito claro, com uma linguagem acessível. Agora vejam, há uma novidade aqui interessante. O 53, parágrafo 5º da lei, prevê a possibilidade de se dispensar o parecer jurídico. Isso mesmo, agora existe a possibilidade de se dispensar o parecer jurídico. Nós estamos falando de um parecer obrigatório via de regra. Em situações excepcionais, ele pode ser dispensado. Essa dispensa ocorrerá basicamente para licitações que digam respeito a contrato de baixa complexidade ou a contratações de baixo valor, ou também nas situações em que a própria administração já se vale de uma minuta de edital e de instrumentos contratuais padronizados. Se a administração utiliza um edital que é padrão, naturalmente não há necessidade que se faça um novo parecer sobre aquele edital que já foi examinado anteriormente quando se o aprovou como padrão. Tá certo? Para fechar a fase preparatória, nós precisamos lembrar que todos esses documentos, esses atos devidamente aprovados, passam então a fazer parte do Portal Nacional de Contratações Públicas. O portal está previsto no artigo 54 e no artigo 174, e desse portal constam os atos convocatórios, ou seja, todos os editais e seus anexos também, as minutas de contrato, por exemplo, que são anexos do edital, tá bom? Então, o Portal Nacional foi criado para dar ampla divulgação para todas as licitações e contratações realizadas pelo Estado. Então, esse é o nosso panorama da fase preparatória. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.